E eu pedi até para o pessoal trazer caderno, uma folha para anotar e sua Bíblia, porque a gente vai, tudo está calcado na Bíblia, certo? Alguns conhecimentos técnicos eu vou trazer, mas a maioria das coisas estão calcadas na Bíblia, para vocês saberem que eu estou usando a Bíblia como uma ferramenta principal, porque sem a Bíblia é o nosso manual, nós somos cristãos, então a vida é com Deus. E aí eu fiz aqui olha aí, preparei para os irmãos, oração, adoração, unção e vida com Deus. Tem uma cadeirinha aí, irmão? Porque eu vou sentar aqui, pronto, com vontade, uma benção. Obrigado, querido. Vê se vai sair o áudio aqui. Até vou ter um áudio aqui. Pode, que está aberto. Está tocando aqui, não está tocando lá. Lá no canal, no canal. Aí, ó, benção. Isso aí, né? Benção pura. Isso é para você já entrando no espírito do que a gente vai ministrar aqui, ó. Está pensando, está falando com Deus, como o pastor já ouviu aqui. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pelo poder aos teus filhos dará. Somos nós. Eu quero que você olhe para essa imagem e leia cada detalhe com calma. Vamos ler devagarzinho? Aquiete o seu coração. Eu e você estamos na presença de... Então vamos ler esse texto aí. Deus, em Jesus Cristo, me amou de maneira tão extraordinária e me perdoou tantos pecados para me aceitar na sua presença, que não tenho outra reação senão me render aos seus pés em gratidão e viver para agradá-lo. A gente vê o pastor e as ovelhas, e aqui vocês têm o pastor de vocês e as ovelhas, e assim o pastor como sendo o líder aqui da igreja e tem essas ovelhas, tá certo? Celular no modo silencioso, tá bom, queridos? Por favor, coloca essas coisinhas para você ir aquietando mesmo na tua alma, que é assim que Deus vai falando aos nossos corações. Respire fundo, não pense em mais nada agora, esteja em espírito de oração e no silêncio Deus possa falar. Leia. Olha o que diz aí o pessoal do louvor, para quem quer entrar no louvor. Os irmãos que participam do louvor e os irmãos que cantam só no louvor. E que cantam às vezes aí, não participam nem aqui do louvor. O louvor depende mais do seu coração do que do seu amém. Aí, vamos entrar na palavra, né? Olha abrindo aí, ó, profeta menor, tá? Amós 5, 21 a 23. A pomba significa o Espírito Santo e o coração é o teu altar, o altar do Senhor, onde Ele quer mexer, né? Leitura de um texto bíblico e oração. Amós 5, 21 a 23. Vou pegar minha Bíblia aqui. Texto muito forte e abençoador. Todos acharam? Fica lá no finalzinho, tá? Malaquias, Sofonias, Jonas, lá no final, antes de Mateus um pouquinho. Vai lá para Mateus e volta. Todos acharam? Se eu estiver falando rápido, vocês falam, tá, meus irmãos? Tá? Pode falar, tá bom? Irmão, está falando rápido. Então vamos ler. Vamos ler o 21 ao 23. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Aí quem não tem a Bíblia, vou ter que
Afasta de mim o estrépito. E o que é estrépito, irmão? Rumor alto de vozes simultâneas. Vozes pode ser a tua voz, ou pode ser a voz do teu instrumento. Certo? Tudo tem voz. Quando a gente fala em voz, a gente pensa só na voz aqui, né? Não, a voz do teu instrumento. Aí o que eu quero dizer com isso? Afasta de mim o estrépito, rumor alto de vozes simultâneas dos teus cantos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Quem falou isso foi o Senhor dos Exércitos. Por que, irmão Marcos? Amós, aqui no caso, nessa passagem, o que quer dizer para os dias de hoje? Que o castigo de Deus sobre todas as nações vizinhas. Em seguida, ele incluiu o seu povo, viu? A nação de Judá e Israel. Deus tem o supremo controle de todas as coisas e as nações, e prestarão conta com ele. Por quê? Porque essas pessoas estavam em pecados. E se você não tiver uma vida santa e santificada, subir no altar aqui para cantar e louvar ao Senhor, você tem que estar com uma vida santa e santificada, calcada na palavra de Deus. Você não pode ser só um tocador. Você tem que ler as Escrituras. Então, quando Deus fala aqui, afasta de mim o estrépito, o rumor, eu não vou ouvir sua voz, eu não vou ouvir o teu instrumento. Não adianta você ter uma vida da porta da igreja para lá, que Deus vê, Ele é onisciente, Ele vê de tudo, Ele sabe de tudo que você pensa, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onipotente. Então essas três coisas, Deus sabe de tudo. Para onde eu fugirei de ti, Senhor? Salmo 79, anota aí, lê lá. Não tem como fugir da presença do Senhor. Texto de Amós bem forte, que ele nos exorta. Deus odeia a adoração daqueles que o fazem apenas por exibição. Está na Bíblia. Se estivermos em pecado, nós usamos rituais e tradições religiosas para dar a impressão de que somos bons. Sabe aquela coisa do fariseu? É mais ou menos por aí. Deus desprezará a nossa adoração e recusará os que lhe oferecemos. Ele deseja corações sinceros e não louvor dos hipócritas. Ao adorar na igreja, será que você está mais preocupado com a sua imagem ou com a sua atitude para com Deus? Deus não ouve o seu instrumento se você estiver com o coração errado. Aí eu queria falar com vocês, ao mesmo tempo que a palavra de Deus é um confronto para mim, para você, tá? Quando eu falo isso, eu falo para mim também, tá? Meus irmãos, está aqui, ó, aprendendo um com o outro. Eu não estou acusando ninguém, quem acusa é o diabo, né, irmão? Mas eu estou exortando com amor e carinho que ele corrige aqueles a quem ama. E ele corrige com essa palavra que a gente possa aplicar na nossa vida. Quando a gente subir no altar do Senhor para tocar um instrumento, nosso coração primeiro tem que estar no Senhor. Não adianta fazer um louvor bonito e maravilhoso. Não vai ouvir, não. O que você vai refletir dentro da sua igreja, na verdade, é o que você vive lá fora. Lá fora é que você se confronta. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Senhor, eu te adoro. Não é assim que a gente faz? Eu tenho que falar a verdade. Eu estou vindo pela primeira vez aqui. Pode ser que os irmãos falem assim depois para o pastor. Pastor, não é daquele irmão lá não, que ele fica só dando cajadada. Não é isso, irmãos. É com amor e carinho, tá certo, queridos? Vocês estão vendo meu semblante? Eu estou aqui para falar com amor e carinho, tá certo? Mas Deus nos exorta. E a gente tem que aprender a confiar no Senhor e obedecer as suas leis e seus mandamentos. Ele diz: faça por onde que o resto eu farei por ti. Então faça a sua parte. Quando você for tocar um louvor, viva uma vida lá fora e aqui dentro igual. Seja luz aqui e lá. Amém? Continuando. Louvor e adoração. Louvar o Senhor. Aí eu ia tocar aqui, cantar um louvor. Mas assim, como o tempo está um pouco horrível, e para a gente não perder, né, pastor Sandro? Eu vou adiantar. A gente ia cantar esse louvor, ritual ao Senhor, Jesus me apresenta, meu livro aqui, posso só ler. Porque às vezes eu leio um louvor
e na verdade, eu contextualizo algumas igrejas onde eu vou pregar. Às vezes eu leio assim, vou ler agora uma passagem aqui, uma coisa que eu colocou. Aí eu leio e pergunto, alguém já entendeu isso? Aí a pessoa fala assim, nunca ouvi. Aí eu começo a cantar, aí as pessoas falam assim, mas eu conheço. Porque as pessoas cantam sem saber o que estão cantando. Você tem que saber o que você está cantando. Não adianta fechar seus olhos e adorar a Deus. É maravilhoso. Mas sabe que a palavra tem força. E a fé vem pelo ouvir. E as palavras têm força quando você fala. Então você quando fala, às vezes você está falando coisas que às vezes na verdade você está mentindo para você mesmo. Então Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face, que Ele está aqui agora. E rendemos a ti. Por quê? Porque Deus é tudo. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Ele deu sua vida por todos nós. Nos reconciliou com o nosso Deus. Nos dando completo acesso ao coração de quem? De Deus. O véu que separava se rasgou, já não separa mais. Jesus veio pela graça. A luz que outrora apagada agora brilha. Nós não temos luz, mas a luz que vem de Jesus brilha em nós e brilha em nós e através de nós para os outros. Somos sal e luz dessa terra. A cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer o teu nome grande, tudo para a honra e glória. Faça tudo para a glória e honra de Deus. Está na palavra de Deus. E que te dá louvor que é devido. Estamos nós aqui. Segundo louvor, luz das nações, que dissipa as trevas, dissipa todo o mal. Abre os meus olhos para ver. Que olhos são esses? Olhos espirituais. Lindo tu és, Senhor, na beleza da tua santidade. Eu só quero adorar-te. Dar os meus dias para ti. Eu vim aqui para adorar, Senhor. Eu vim aqui para mostrar. Eu vim aqui para dizer que tu és meu Deus. Porque na palavra de Deus diz que Ele é totalmente amável, Ele é totalmente digno, Ele é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é a estrela da manhã, é o caminho, a verdade, a luz. Ele é tudo, é a razão da nossa existência, da nossa vida. Sem Ele, a vida não teria sentido, a vida seria cinzenta, não teria cor. És maravilhoso para mim, para você, para quem conhece a verdade e que os precisam. Eu não chamo nem de ímpio. As pessoas que precisam da verdade, conhecer a verdade. Isso nós pedras que da vida. Isso que nós precisamos falar para as pessoas de Jesus lá fora. Rei sobre todos, Ele é o Rei soberano. Ele é exaltado, entronizado nos céus. Humildemente veste a terra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Desceu a sua glória e habitou entre nós e nos mostrou como Ele quer que nós servimos a Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Se entregou por amor. Por amor. Jesus é amor. 1 Coríntios 13, leia lá. Anota 1 Coríntios 13, leia todo. Vim para adorar, vim para mostrar, né? Aí aqui, ó. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz, os meus e os seus, os que não vão nascer ainda. Ele veio para dar vida em abundância e pagar todos os nossos pecados, daquele que nos acusava. Quando o diabo falar para você, porque ele não lê o nosso pensamento, fala em voz alta. Fala assim: você está querendo me oprimir? Deixa a pessoa te chamar de doido, não tem problema não. A loucura é santa para Deus, quando você fala alto e Ele escuta. Fala assim: Satanás, olha para a cruz, Jesus fez por mim. Então você não tem poder não, sobre minha vida não. Eu repreendo em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi, tá, queridos? Nunca fale assim: está amarrado em nome de Jesus. Essa linguagem amarrada é uma linguagem do candomblé e da umbanda, tá? Eu estou falando isso porque eu já fui de outras, digamos assim, entendeu? Já passei por caminhos tortuosos, não fui criado na cristã. Então não use essa linguagem com amor e carinho quando eu falo isso. Fala assim: está repreendido em nome de Jesus. Não fale assim: está amarrado, não. Isso é uma linguagem que não é usada por um cristão. Então, seus pecados foram pagos lá na cruz. Tem só um que eu estou vendo aqui, os irmãos já estão com a Bíblia, encaminhando uma caneta para as anotações. Todo mundo com papel e caneta? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que se alguém pudesse ler. O que é o templo levita?
Vou ler rapidamente, está muito tempo, tá? Tomamos por empréstimo de Israel e do Velho Testamento. Originalmente, levita significa descendente de Levi, viu? As 12 tribos lá de Levi, que eram 12 filhos de Jacó. Olha aí, promessa de Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos de Israel por ocasião do episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou o posicionamento dos israelitas. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para servir somente ao Senhor. Êxodo 32, 26, para nós depois veja em casa. Daí em diante, os levitas se tornaram ministros de Deus. Dentre eles, alguns eram sacerdotes da família de Arão, e os outros, seus auxiliares. Embora os sacerdotes fossem levitas, tornou-se habitual separar os dois grupos, naquela época, tá, abençoados? Então, muitas das vezes em que se fala sobre os levitas do Velho Testamento, a referência se aplica aos ajudantes dos sacerdotes. Seu serviço era cuidar do tabernáculo, onde a manifestação de Deus era ali, onde se carregava a arca da aliança. Tá certo? Todos estão entendendo? Amém? Eu estou falando muito rápido, irmãos. Irmão, estou falando muito rápido, muito corrido. Né? Eu falo mais devagar, tá? É por causa do tempo e eu não quero perder assim, né, as coisinhas que eu preparei para os irmãos com amor e carinho. Né? Por isso, se eu estiver falando rápido, por favor, gente que tenha vontade de falar assim, irmão, fala um pouquinho mais devagar. Eu falo devagar. Então, muitas vezes se fala sobre levitas, né? A gente fala aqui no Velho Testamento, as irmãs podem ver em Números 3, 4, 8 e 18. Naquele tempo, os levitas não eram responsáveis pela música do tabernáculo. Afinal, não havia uma parte musical no culto estabelecida pela lei de Moisés, que escreveu os 10 mandamentos e tal, as tábuas. Embora as orações e sacrifícios incluíssem sentido de louvor, adorações e ações de graça. Muito tempo depois, o rei Davi inseriu a música como parte integrante do culto. Afinal, ele era músico, compositor. O livro de Salmo é um livro poético, mas ao mesmo tempo um livro de louvor. Tá? Desde a sua juventude. 1 Samuel 16, 23. Então, atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Aí tudo bem, pastor? Sandro, vai dar tempo certinho. Atribuições dos levitas, aos irmãos aí. Considerando o paralelo existente entre Israel e a Igreja de Jesus Cristo, podemos utilizar o nome levita, embora não sejamos descendentes de Levi, tá certo? Mas queremos assim considerar, então, todos que servem em qualquer ministério podem ser chamados levitas. Eu botei entre aspas, tá? Por que entre aspas? Porque naquele tempo o levita era como se fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que só vivesse para ser levita e tivesse uma vida de celibato, vamos dizer assim, tá? Estão entendendo? Você era separado mesmo e vivia como um pastor vive hoje para a igreja, apesar do nosso pastor ali ter tantas coisas que ele faz nada contra da igreja, né? O levita ele era separado mesmo, ele tinha uma vida santificada. E assim você precisa ser diferente. Claro que você tem seu trabalho, o contexto hoje é outro. Obrigado, meu irmão, pelo cafezinho abençoado. Deus abençoe tudo que vocês fazem por mim. Que aqui nós somos um só corpo, né? Obrigado, querido. Então, irmãos, vai vendo aí o que está dizendo aqui em 1 Crônica 25. Nós temos, foram designados por Davi, como a gente falou, no louvor, liderados por Asaf, que também escreveu o livro de Salmo, filhos de Corá, que não está aí, mas também Moisés escreveu também. E tem mais alguém também que escreveu, não lembro agora, mas a maior parte foi Davi, tá? Então tem a tarefa de profetizar com harpas, alaúdes, saltério. Você pode anotar aí, levar em 1 Crônicas 25:1. Nessa época surgiu a maior parte dos salmos de Israel. Olha só. Hoje podemos testificar que aqueles levitas eram mesmo profetas. Olha aí o peso que você carrega. Não é o peso, fardo. Não é isso, mas é a responsabilidade. Quando eu falo peso, é responsabilidade.
Através deles, o Espírito Santo falava ao povo. Além disso, era o mestre que realizava. 1 Crônicas 25, 7. Portanto, se queremos ser chamados de levitas, precisamos nos dispor para o serviço, para caminhar em direção a um nível de qualidade excelente no ministério. Como vocês estão fazendo aqui no governo, abençoado. Como um todo, os levitas se tornaram responsáveis de fazer o trabalho na tenda da congregação. Que é o que eu espero que todos estejam aqui unidos e com essa motivação, todos unidos numa só motivação, de fazer o trabalho na casa do Senhor. O tabernáculo naquela época, em Números 4:3. A palavra hebraica para o serviço também significa luta. Está vendo como é que a gente encara lutas hoje? Não tivemos umas lutas espirituais aqui hoje? Né? Mas vencemos por quê? Porque Jesus foi à frente, né, meu irmão? Não é verdade, queridos? Amém? Eu estou olhando para todo mundo aqui, para ver se todo mundo está entendendo, né? Amém? Tabernáculo, agora Deus vai fechar ali, como eu falei. A família de Coate era responsável pelo transporte da Arca da Aliança, o véu, o altar do incenso, a castiçal, a mesa dos pães, a pia e o altar do holocausto, juntamente com todos os utensílios do santuário. Números 3:31. Isso era na época do Antigo Testamento. Agora nós somos salvos pela graça no Novo Testamento, porque Jesus veio e habitou entre nós. Aí vamos entrar. Como ser um levita realmente adorador nos dias de hoje? Estão aqui. Quem é levita aqui? Só para saber o levita. E quem quer entrar também para ser levita? Não? Tudo bem, não tem problema. É uma palestra para todos. Né? Não é uma palestra, é uma pregação, né? É uma palestra, mas na verdade é uma pregação. Que a gente, quando é uma palestra, quando a gente não cita um texto bíblico. A gente está colocado tudo na Bíblia. Na verdade, é uma pregação também. Amém, irmãos? Olha aí que coisa importante. Olha só. Leia aí você no teu íntimo, hein? Deixa o Espírito Santo falar com você. O coração do homem é enganoso. No louvor não pode haver. A palavra de Deus, Eclesiastes 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Bíblia Sagrada. Sabe, nós somos um só corpo. E o louvor é uma das coisas importantes dentro do ministério. E é justamente no louvor, como eu também tramito dentro do louvor, na igreja onde eu congrego, há muitas vaidades de tocar, de querer ser mais que o outro. Sabe que o louvor, como a gente leu aqui, se você tiver vaidade, o teu som não vai chegar, vai chegar só para quem está aqui, mas não vai edificar a sua vida. Entende? O modo como você se relaciona com Deus é o modo como o teu louvor, o teu instrumento, a tua voz, a tua motivação, até aí do outro lado, vai chegar até o Senhor. Pare e reflita sobre isso. No louvor não pode haver vaidade. O coração do nosso é enganoso. Princípios de um levita adorador. Agora eu vou entrar bem na palavra já para a gente poder tocar aqui e a gente poder praticar. Está ligado à palavra, ao culto, jamais pode haver conversas paralelas. Eu vejo isso muito na minha igreja e em muitas igrejas. Então é uma palavra de exaltação e de amor. Você não pode fazer isso, irmão. Eu tenho que te falar isso. Por quê? Como eu não fui criado em lar cristão, eu tocava no mundo, tá certo? Sou do Rio de Janeiro, criado no Rio mesmo, na Gema, né? Carioca no Rio, não é assim como a prefeitura do Rio. Carioca lá, de Bom Sucesso, Ramos, Maria, criado ali, no subúrbio. Então, se você subir no altar do Senhor só para tocar e saber muito de música, mas teu coração não estiver em Deus, você vai ser sempre que nem um tocador, que nem eu tocava só por mim. Entende? Irmão, o irmão está exagerando. Não estou exagerando. Você tem que estar muito mais cheio do Espírito Santo para quando você tocar, teu coração está no Senhor.
Aí ele vai ouvir o som do teu instrumento. Aí ele vai se agradar do orgulho suave, do aroma, do perfume suave que Jesus tem. Para quem canta, para quem toca e para quem também louva o Senhor da vida. Todos nós somos um corpo bem ajustado. E quer que ele louvou? Somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer. Vivendo a verdade, expressão de a glória do Senhor, a glória do Senhor, não nossa. Tapete vermelho para a gente não, holofote para a gente não. Deus é soberano, Ele é soberano de tudo. Vou pular um pouquinho aí. Mas é importante isso aqui. Idas ao banheiro. Eu vejo muita gente tocando, bênção, tocou, acabou, o pastor pegou o microfone, começou a pregar, vai no banheiro. Vai beber água. Eu já vi, tá? Não vou citar as igrejas por questão ética, certo? Eu já vi em igrejas grandes, né? E aqui é muito pequeno, né? Aqui, né? Em Campos, né? E tem Campos. Irmãozinhos estarem lá, estarem teclando no celular enquanto o pastor está pregando, gente. O culto começa na oração, no louvor, na pregação, na palavra, no final. E na oração, no culto, é um alimento todo sólido, calcado na palavra. Você não pode só chegar, tocar teu instrumento e se dispersar lá fora e ficar lá fora. Eu tenho que falar o que Deus pede para eu falar. Que está na Bíblia, está certo, queridos? Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está ministrando. Eu, quando ministro e me preparo a pregação, eu primeiro oro muito para poder falar com vocês e falar com amor, porque Deus corrige aqueles que amam. E eu falo isso para mim também. Pode estar doendo para alguns aqui, eu não sei, eu não conheço os irmãos, mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. Então, vai cortando aí no teu cardápio, quando o pastor tiver. Pode ter nem acontecer isso aqui na igreja, tá? Mas vai cortando o teu cardápio aí, quando o pastor começar a ministrar a palavra, né? Não evite conversas paralelas. Fala para o teu irmão, eu não quero conversar agora, eu quero beber o que Deus tem para falar através do pastor ou de quem estiver pregando. Eu não quero ir ao banheiro agora, eu vou antes ou vou depois. A água eu deixo para depois, eu bebo antes, eu não sei. Celular eu vou botar no silencioso. Você tem que ser sabedor das suas responsabilidades. Cada um dará conta de si. Primeiro, lembre-se da vida de oração e santificação. Você já sabe o que tem que fazer? Estude a palavra e seu instrumento, dando o melhor para Deus. Não tocar mais alto que o outro. É o que? É disputa, é isso? Bota no 10 e bota no 5. Irmão, na hora do ensaio, maturidade. Irmão, está alto aqui, está muito alto. Eu hoje toquei a bateria aqui, mas o irmão que ministrou aqui, quando eu vi que ele diminuiu. A música não é assim não, gente. A música é assim, depois ela sobe, depois ela cai, depois ela vai pro meio, depois ela sobe, tem expressão, depois às vezes ela cai e cai até a dinâmica. E ele foi caindo, ele foi até diminuindo a tempo. Então ele foi parando aos poucos. Ou seja, a gente tem que estar para quem toca, né? Tem que estar com essa sensibilidade de se olhar, saber, ensaiar, mas também no culto, às vezes o Espírito Santo vai ministrando, e você tem que estar atento à voz do Espírito. Por que você tem que estar atento à voz do Espírito? Isso está ligado a quê? Está ligado a uma vida de santidade. Porque se você não estiver santificado e ler a palavra de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Ele vai falar, você não vai ouvir. Porque os seus ouvidos estão surdos. Você já viu que você escuta o que eu estou falando, mas quando Deus vai falar com você não ouve? Por quê? Porque meu coração não está em Deus, está só em tocar. E Deus não quer isso. 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Na igreja podemos ver que o tempo vai passando e muitos não vão amadurecendo. Uma igreja ser saudável, caminhar também sozinha, não depender só do pastor, é preciso que vocês
os fardos dos outros, e aquele que for mais forte carrega o outro. Está na Bíblia, isso tudo que eu estou falando, viu? Continuando com as coisas de menino, será que a gente vai continuar sendo menino? Naquele leitinho? Não, vamos para o alimento sólido. Tudo a seu tempo, mas é preciso que a gente diga isso. Com seus valores, desejos, pensamentos, que não podem ser mais infantis, quanto a questões espirituais. Porque a gente precisa ser como criança no coração, mas maduro na fé. O que é ser levita? Levita é ser certo, você é certo. Mas Deus até fala, eu não chamo mais de certo, mas chamo de voz de amigos. Levita é todo aquele que se dispor os talentos que Deus concedeu para o trabalho do reino. A criança se preocupa apenas em tocar e cantar. Olha para a criança, você é criança ou você é maduro? Não sei. Você pode ter 40 anos, 50 anos, você pode ter 20, talvez você tenha uma crescimento maior que o irmão que tenha 40. Falando para todos, tá? Para mim também. Então você amadureça os teus olhos espirituais. E como atuou o levita no Levítico, irmão Marcos? Ele foi dado por Deus como substituto dos primogênitos, de uma forma bem clara. Quando nos colocamos diante da igreja para servir com nossos dons que Deus nos deu, Deus dá dons a todos e talentos, pelo menos um. Quando nos empreendemos na realização do culto ao Senhor como levitas, estamos substituindo uma família. Alguém que está no templo, mas que não está adorando ao Senhor. Alguém muito necessitado, alguém oprimido ou bloqueado pelo inimigo. Lembra de Davi, quando entoava melodias ao Senhor, e o espírito mal estava sobre Saúl, e ele tocava sua harpa, e o espírito ia embora? Quantas pessoas não se convertem através do louvor? Você tem uma responsabilidade quando você toca aqui, quando você está aqui. Por isso a responsabilidade é levita. É tão importante quanto o pastor que está na palavra. É tão importante quanto a irmã que limpa o banheiro. Todos nós somos um corpo. Servindo ao Senhor, cantando, tocando, elevando as mãos no culto, Ele recebe por nós por mais alguém. Isso é maravilhoso, mas a responsabilidade também sua. É preciso estar com a vida diante do Senhor de forma limpa, transparente. Eu não posso ser mais menino. Chegou o tempo de você começar a crescer. Olhe ter uma vida feliz. Seja levita, adorador em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E se Ele procura, porque há adoradores falsos também. Dentro da igreja precisa falar isso. Vocês são maduros. Por isso que tem tanta gente desengrejada. Você sai da igreja e vai para outra, sai da igreja e vai para outra. Não existe igreja perfeita. Olhe para o teu pastor e para o teu irmão. Há todos os problemas na igreja. Você precisa orar pela igreja. Olhe pelo pastor e pelos seus irmãos. Talvez ele não tenha alcançado o amadurecimento espiritual que você já tenha. Então, olhe pelo outro. Suporte o outro, suportar uns aos outros sem amor. É difícil? Claro que é difícil. Para mim é difícil. Para todos é difícil. Para o pastor é difícil. Para a esposa do pastor que está aqui também é difícil. Para a minha esposa que está aqui também é difícil. Mas a gente tem que saber que Jesus nos dá esse ensinamento. Nós temos que suportar uns aos outros. Isso também está ligado ao louvor, onde às vezes Satanás quer atuar para ver o quê? Panelinha e oprimir um e colocar outro. Oprimir um e colocar outro. Deus não quer. Ele quer união. E união nós estamos aqui, um só corpo. Amém, queridos? Amém. Guarde isso para sempre, viu? Cante e viva aquilo que canta. Coisa importante isso. Não adianta você cantar e não viver aquilo que canta. És meu tudo, és meu Senhor. Te entrego a Deus ao mundo. Tudo é teu. Eu tinha um problema sério com essa palavra. Tudo é teu. Aí eu faço essa pergunta com amor e carinho para mim e para vocês. Será que tudo que é teu, você está disposto a abrir a mão pelo Senhor? Examine-se a si mesmo. Você pode até fechar os olhos durante o culto. Amém. Deus vê o teu coração, não sou eu. Mas saiba o que você está cantando. Aí eu coloquei um outro louvor aqui, que é a santidade. Aqui a gente vai só ler. E é uma exegese, né? Na verdade é uma teologia, né? Está colocado na palavra esse louvor. É isso. O meu melhor eu quero te dar. Dê o melhor do Senhor. Me derramar a teus pés. Derrama as pés dele. Se animar a semelhança dele.
É o desejo do teu coração. Se o teu corpo errar, ou seja, se você pecar, meu coração clama pelo Senhor. Vem me envolver, Senhor, tua face eu quero ver, se arrependa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele pecava, ele errou, traiu, fez um monte de besteira. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso está escrito na Bíblia, isso. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Viu? Não é só usado na pregação, não. Está escrito na Bíblia que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quero mexer as mãos na santidade. O que é isso? O sangue de Jesus te lava, te torna mais alto, te neve. A neve é branca. O sangue de Jesus te lava. Se arrependa de um pecado, alguma coisa, vai falando com Deus aí. Não sei que você está prestando atenção no que eu estou falando, mas eu sei que Deus está ministrando no teu coração. Eu tenho certeza disso. Mergulhar no Santo dos Santos. O que é isso, irmão? Santo dos Santos, na verdade, é um tabernáculo lá no Antigo Testamento. Hoje o Santo dos Santos está usado aqui, nesse louvor. Mas hoje o Santo dos Santos, o altar do teu coração, é a graça de Jesus que está sobre nós, tá certo? No Novo Testamento. Amém? Tenha sede de Deus. Tenha vontade de ler a palavra de Deus. Eu quero beber mais de ti, Senhor. Eu quero ler a palavra. Seja honesto com Deus. Fala assim, Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ah, Ele sabe. Ele leu o teu coração. Então fala assim, Senhor, dá 5 da manhã, não sei. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de fazer as coisas que o Senhor quer. Eu não tenho vontade de, às vezes, até de servir. Eu tenho preguiça de ir à EBD. Eu tenho preguiça de ir à igreja. Eu preciso do Senhor para colocar no meu coração o teu Espírito Santo, porque eu tenho sede, eu quero ter sede do Senhor e não tenho. Fala, abre o teu coração, rasga o teu coração para Deus. Assim você está mostrando que você é dependente totalmente do Senhor. E Deus vai operar ainda mais você. O Espírito Santo que vai agir e vai para frente e vai te ajudar a vencer as dificuldades que você está vencendo. Amém, queridos? É assim que a gente se coloca diante de Deus. Se erramos, perder. Eu quero exalar mais de Deus. Agora, propósitos básicos. Vocês não estão enxergando? É um pouquinho longe, né? Primeiro propósito, é Mateus 22, 37. Note aí. Reconhecer que todas as coisas foram criadas por Ele e tudo por existe por meio dele e para Ele. São todas as coisas. Romanos 11, 36. Eu vou pular, tá? Ele fica do tempo. Segundo propósito, Romanos 12, 1 a 8 e Mateus 20, 28. Como oferecer adoração irresistível. Vou voltar aqui no primeiro propósito. Como oferecer adoração irresistível. O segundo, como oferecer adoração irresistível. Terceiro propósito, 1 João 1, 7. Como oferecer adoração irresistível também. Está falando aí. 4 propósitos. Colossenses 1, 22 e Efésios 4, 12 e 13. Quinto propósito. 2 Crônicas 5, 20. Mateus 28, 19 e 20. Vai anotando. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47 e 49. João 20, 21 e Atos 1, 8. Lindo livro de Atos. Se você não começou a ler, eu não sei como é que está o relacionamento com Deus e a palavra. Lê o livro de Atos, a igreja primitiva. Coisa linda. Atos e João, viu? Se você não tem, às vezes, força para ler a Bíblia, comece pelo livro de Atos e de João. Conselho que eu te dou. Todos anotaram? Depois eu vou disponibilizar esse material para os irmãos, para deixar para a pastor. Princípios, ó, adoração, ministério, comunhão, discipulado e evangelismo. Anota esses princípios para sempre. O que é adoração, irmão Marcos? É um estilo de vida, é caráter, é orando, ofertando, zelando pelo bem-estar de uma igreja saudável e avivada, ter gratidão a Deus e ver que é um privilégio, na verdade, você estar aqui na casa do Senhor. O meu privilégio, eu poder estar aqui falando com os irmãos. Para mim é um privilégio. Para quem já foi do mundo, é um privilégio. Não tem preço. Ministério. Você é um ministro de Cristo, viu? Você que serve o Senhor, louva o Senhor. Ou serviçal do Senhor. Você é servo. Cuide dos equipamentos da casa do Senhor. Cuide, ajude um ao outro.
Você chega aqui mais cedo um pouquinho. Eu sei que todo mundo trabalha, tem uma vida dele atribulada. Cuida dos equipamentos, sabe passar a vender dos carros. Cuide, roda os carros com carinho, tem modo todo de enrolar. Tudo isso a gente pode um dia também trazer isso, não, pastor? De como enrolar, o carro quebrado, da microfonia, aquele barulho chato, né? Que atrapalha o dia de você estar orando, aquele barulho chato. É horrível aquilo, né? É verdade, nossa irmã também é vivo. Enfim. Então, cuida desse equipamento, a escala do louvor é importante, faça uma escala. Ó, esse dia, a escala do louvor, coloca um quadro de aviso, que tem que ser esse quadro de aviso aqui, coloca lá, essa escala. Se prepare, ensaie. Adeque o repertório, a pregação, tenha conversa com o seu pastor. Né? Eu não vou aqui tecer elogios ao pastor, né? Mas ele é um professor abençoado, viu? Nos dá aula no seminário, de aula de tanta coisa, e além de tudo, né? Além de ele ser esse pastor, que é o pastor de vocês aqui, é um homem que tem muita cultura, né? Tanto cultura que eu digo assim, de outras coisas, que sabem disso, e é uma pessoa tão simples, né? E aí assim, Jesus era simples também. Para que a soberba, né? Para que a verdade, né? Jesus veio no reino, se a esse é Jesus, eu vim para os meus não quiseram. Entende? Rejeitaram Jesus, porque não veio em cavalos alados, ele não veio cheio de ouro, ele veio um reino simples. Ele era simples, humilde e manso. E isso remete a muitas coisas como você deve se comportar na igreja. Cuidado quando você fala com o teu irmão. O que é comunhão? Importantíssimo. Sinal da cruz. Comunhão com Deus, koinonia, né? No grego, nem isso, pastor. Koinonia, comunhão com Deus, nós aqui agora não temos comunhão com Deus. E aqui, então tem comunhão, né? É verdade, pessoal, né? Relacionamentos tem que abrigar com as pessoas. Você não precisa falar com todo mundo na igreja e gostar de todo mundo, mas você precisa orar com as pessoas. Não é gostar no sentido assim, veja bem, há muitas obras espirituais. Você não precisa falar com todo mundo, não é isso. Mas você, quando vai passar por um irmão, não abaixa a cabeça, ele precisa olhar para o lado com cara frio, sabe? Suporte o amor uns com os outros. Isso é tão importante. Isso torna uma igreja saudável. E o Espírito Santo passeia. É preciso abrir isso entre nós. Por isso que às vezes as igrejas adoecem. Será que a igreja que adoece é a mesma que cura? E aí? A igreja cura no nome de Jesus, mas depende também de você fazer a tua parte. Discipulado. Músicos são discípulos de Cristo, que levam as pessoas através de seus instrumentos em canto. Pessoas até onde? Até Deus. Você leva as pessoas até Deus através do teu louvor. Sabe, a gente tem a hora de fazer um solo. Amém. Muito bonito. Mas sabe, eu tenho aprendido isso, porque eu já passei por isso também. Vou colocar aqui como. Eu também já fui estrela, já passei por essa fase. Vou falar de mim. Mas assim, não é por aí. Baixa a minha cara. Na hora do meu solo, eu faço meu solo lá. Glória de Deus, Ele te deu talento. Faça teu solo na cantar, faça teu solo no teclado, no saxofone, eu não sei, faça. Mas faça para a glória de Deus. Depois de muito volume. O que tem que aparecer mais, vamos dizer assim, é quem está cantando, ministrando, quem está falando, entende? Quem está ministrando para a igreja. Como disse aqui, levando pessoas até Deus, você está responsável, levando pessoas visitantes até Deus, meu irmão. Entende? A responsabilidade que nós temos. Promover eventos, isso é muito
muito salutar a gente poder colocar eventos fora da igreja, dentro da igreja, descobrir talentos musicais. Não tenha vaidade, ninguém vai tomar o seu lugar. Tem gente que tem vaidade, e aquele não toca. Eu não vou falar para o pastor que ele toca, não. Isso não vai tomar meu lugar. Eu tenho que falar, irmãos. Pastorzão, se ele está falando alguma coisa, fica à vontade aqui. Descubra talentos musicais. Tenha teu coração em Jesus, que você, a igreja tem que ter escala, pessoas que substituem até. Que um dia você vai ministrar em outra igreja, e aí vai ter alguém que vai cobrir você no louvor. Entende? Uma coisa boa. Atrair novas pessoas através do ministério de louvor. Claro. Quantas pessoas? Eu, por exemplo, me converti através de uma célula. Eu fui até a igreja, mas eu me converti através de uma célula, de uma sopa, de um jogo de carta, onde todos os irmãos eram cristãos, eu não entendia nada, que eu não entendia, né? Então, assim, eles estavam ali, na verdade, jogando carta, mas assim, só veio a ser nossa, entenderam? Então, assim, eles usavam futebol também, naquele jogo eu posso jogar, mas eu quebrei meu pé. Mas eu gosto de jogar futebol, então eu ia para o futebol, jogar carta, e através do louvor que eu gostava de tocar. Então, assim, use as ferramentas que Deus te deu para trazer colegas e pessoas para a célula, para a igreja. Vai ter um louvor abençoado lá hoje. O Espírito Santo vai te dar para cada um de vocês, onde você mora, na tua família, na vizinhança. Não precisa fazer missão saindo daqui lá para África. Às vezes não precisa nem atravessar a rua, falar com o vizinho de frente. Fala com o vizinho do lado. É difícil? Às vezes o vizinho tem problema com o vizinho só. Calma. No tempo de Deus vai mostrar no teu coração estratégia para ele falar com ele. O caráter de você vai mostrar para ele a diferença de ser um cristão e de não ter um cristão. Problema todos nós temos, mas Deus nos dá o escape. Essa é a diferença. Porque Jesus vai na frente, porque somos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Deus é com vocês, meus irmãos. Comigo, com vocês. Olha como ele fez a mão. Olha como ele foi lá e levantou o nosso irmão ali, foi lá e fez. Olha como Deus é fiel. E o evangelismo, evangelizador nato. Todo levita, enfim, você que está aqui, é um evangelizador nato. Leve o nome de Deus consigo. A sua identidade é a identidade de Cristo. Ministração é a missão integral de desenvolver projetos fora da igreja. Músicas, louvores, olha aí que legal. Eu vou fazer uma breve noção teórica. Está dentro do tempo. É necessário você investir no conhecimento musical. Eu só coloquei algumas coisas aqui que talvez alguns irmãos já saibam, mas para você entender um pouco. Agora eu vou falar um pouco da parte prática, teórica, tá? Não é a parte espiritual, mas que vai refletir também no melhor para Deus. Você tem que saber o que é harmonia, o que é melodia, ritmo, dinâmica que o irmão fez ali tocando. Ele tocou, terminou. O que é um sustenido bemol e outras coisas. Tons e semitons, intervalos, formação de acordes maiores e menores. Inversão de acordes para quem toca teclado ou toca também guitarra, enfim, acordes alterados, exemplo, você vê lá uma cifra C7 em maiúsculo, C9, C13, o que é isso? Isso tudo tem uma explicação escrita, básica, tudo tem, a música explica tudo, tá? Tonalidade maior e menor, é importante você saber. Transposição de tons, às vezes todo mundo vai ministrar, e vai ministrar a voz é o quê? Geralmente é um tenor, né? As vozes masculinas são o quê? Baixo, barítono e tenor. Baixo mais grave, barítono médio e tenor mais agudo, que geralmente são os cantores, tá? Que se destacam. E nas vozes femininas é o quê? É a contralto, que é a voz mais grave feminina, a mezzo-soprano, já está dizendo mezzo, que é do italiano, média, e a soprano. Soprano é a voz mais aguda. São as cantoras
gospel, digamos assim, que tem mais, que estão mais em evidência, tá certo? E os cantores também são os tenores. Então os cantores que se destacam mais são os tenores. E as cantoras são as sopranos. Perfeito, obrigado, amigo. Então, você tem que saber transpor o tom. Não é, olha só, uma coisa importante isso. É claro que tudo a seu tempo, tá, queridos? É preciso que você invista, investir no conhecimento musical. Por que, irmão Marcos? Porque se o irmão for cantar um louvor, ele vai cantar, por exemplo, a melodia está em Lá maior. Para ele, eu vou tocar em Lá maior, vai mudar toda a forma. Se for uma irmã que for cantar e for soprano, vai mudar todo o tom. Não é você, não, irmão, se você tocar em Lá maior. Não. Você tem que investir na sua vida musical para você saber que no tom dele está em Lá maior e o lado da irmã está em Ré maior, por exemplo. A melodia, entende? Para não ficar agressivo. Não é o levita, ele tem que saber que não é o cantor que vai acompanhar ele, é você que vai cantar, acompanhar o tom que a pessoa está cantando. Entende? Isso no ensaio, tudo isso a gente vai te ouvir e vai vendo. Ficou confortável para a irmã? Ficou confortável para o irmão? Então nesse tom. Aí muda toda a harmonia para todo mundo que está tocando. Entendeu? Aí precisa do quê? Do ensaio. Tá certo, queridos? Escalas diversas. Essas escalas aqui, assim, é uma coisa que deve ser usada, vocês vão ver aqui à frente. Arpejo, escalas relativas, improvisação, modos gregos de grau. Aqui fala de grego, viu? Eu vi lá no seminário, quando falou no modo jônio, a gente estuda grego lá no seminário, aí fala do modo grego. Eu falei, olha, tá aí, da onde veio o modo grego. Teoria musical, importante você também aprender, e técnicas diversas do seu instrumento que você toca. Por exemplo, eu vou ter só um exemplo, eu não sei se você sabe. Tríade maior e tríade menor. Tríade, aqui no caso, não é tríade Pai, Filho e Espírito Santo, não, tá? Primeiro, terceiro e quinto, tá lá, olha a setinha que eu estou botando. Primeiro, terceiro e quinto. O que é um C Dó maior e CM Dó menor? Ele tem diferença na escrita, e tem diferença no som. Olha só, o primeiro e o quinto grau. O primeiro e o quinto grau é Dó e Sol. Dó e Sol. O que faz um acorde C maior? Está vendo a seta? Estão vendo a setinha. E menor? A terça que caracteriza se o acorde é maior ou menor. Entende? Isso já é uma coisa, um exemplo teórico. Então você tem que estudar intervalos. Só você ter um exemplo aqui, não vai entrar nisso, porque senão não dá tempo, tá? Agora eu queria que alguém tocasse um louvor. O irmão já tocou. Chegou mais gente. Alguém quer tocar algum louvor? Fiquem à vontade. Eu estou aqui para aprender. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente aqui somos irmãos em Cristo. Eu estou aqui para aprender junto com vocês e a gente tocar junto. Pastor, se quiser tocar um louvor, junto com os irmãos. Vamos lá, gente, vamos mostrar os talentos. Eu sei que o irmão ali fora. O irmão fora. Quem acredita aí? Quem acredita? Vamos lá, levanta a mão aí. Agora está na hora de tocar, está dando tempo certinho, vai dar tempo até DVD. Glória a Deus, viu, pastor? Deus é muito bom, né? Vai dar tempo até DVD, olha que bênção. Vai dar tempo até tomar café. Até para tomar um cafezinho, glória a Deus. Olha aí, toca. Quem quer tocar? Vamos lá, gente. Deus nos deu o espírito de ousar e não de covardia. Então sejam ousados, vamos tocar. Eu vou tocar com vocês também, pronto? Vamos? Vamos tocar? Eu queria ver vocês tocando, pode ser? Vamos lá, vamos tocar. Porque a gente já está terminando. Tá, querido? A gente já está terminando. Quem está aí vai anotando as dicas imprescindíveis. Vamos lá. Vamos tocar. Quem é do vocal? Quem é vocal? Vocal, quem canta? Tem ministro. Vamos lá, os ministros, os vocais, vamos perder a vergonha. A gente está na casa do Senhor e só tem cristão aqui, né? Todo mundo aqui é cristão, não tem visitante. Tem algum visitante aqui? Assim, que não seja cristão? Não? Todos são cristãos? Vocês estão com vergonha, gente? Pelo amor de Deus. Será que eu vou ter que ir até aí? Deixa eu tirar lá. E, olha, você está com vergonha? Você está com vergonha de Jesus? Você está com vergonha de Jesus? Pastor.
depois pode botar a galera do Baixa Grande aqui. Estão quietinhos aqui. Galera de Baixa Grande aqui, ó. Vamos saudar os irmãos que vieram de Baixa Grande aqui, ó. Bênção pura. Vamos bater palma para os irmãos que estão aqui, vieram eu ando muito lá para aquela região de Baixa Grande, lá em Barbosa, ali naquela região ali. Estou sempre pregando ali na Igreja Batista de Barbosa. Estou sempre ali. Você mora em Barbosa? Então, Josemar você conhece, né? Eu vou sempre lá. Eu dou aula no quinto distrito, né? Daqui de São João da Barra, mas que de um lado é Campos, do outro lado é São João da Barra, né? Então, eu trabalho em São João da Barra, e ministro aulas de música e ensino religioso, né? O pastor Santos sabe disso. Vamos lá, vamos lá. Ah, está sendo usado, tá? Mas a gente vai trazer uma guitarra. É que eu não trouxe a guitarra, porque a guitarra está sem corda, né, pessoal? Um rodízio, então, mano. Vamos lá. Contrabaixo, pode aí. Cheio de talento aí. Olha, bênção pura. Isso aí. Tem baixista, tem vocalista aqui, tem tudo, tem violonista, cantora também, vivo, tá cheio de talento aqui, tá achando. Então vamos embora, todo mundo é um só corpo, uma só peça, verdade, só caminho,
Benção pura, hein? Essa turma é boa, hein, pastor? Baixa Grande e aqui também, os irmãos, né? Obrigado, queridos. Vou aqui, deixa eu fechar aqui. Engraçado não, né? Vou usar um termo aqui, sou muito brincalhão, tá, irmãos? Mas tudo com ordem e decência, né? Eu digo que não tem coincidência. Eu digo que tem Jesus-cidência, sabe? Não, brincadeira. Tudo Jesus, né? Engraçado que os dois louvores que os irmãos cantaram, o primeiro, eu coloquei aqui, e esse louvor que Baixa Grande, que os irmãos de Baixa Grande ministraram, foi o que eu trouxe para a prática conjunta. Está aqui no slide, diante de Cristo. Vou mostrar para vocês, eu vou dar o slide, vocês vão ver no final. Como o Espírito Santo testifica. É o mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, a gente tocou no louvor, né? Agora eu queria que você anotasse as dicas imprescindíveis. Escrevam e guardem para sempre. Olha só, isso é muito importante. Muito importante mesmo. Olha lá, vocês estão vendo um prato de comida, não estão, queridos? Vou colocar aqui na. Um prato de comida. Um prato de comida. A música, tá? O conceito de música, ela é feita de sons e silêncios. E a música é a arte de combinar outros sons. Pensa na comida e ao mesmo tempo na música. Os ingredientes. Você tem que ter em mente que sem sal ela torna-se vazia, insípida e sem gosto. Tá certo? Porém, se colocar sal demais, estraga. Pimenta, não é verdade? Não dá para comer, né? Não dá. Então, o que acontece? Eu vou até ter um bonequinho aí, ó. Tenha sempre em mente que equilíbrio. A palavra de Deus fala da temperança. Tem um equilíbrio que é o melhor paladar, que agrada ao Senhor. Use o seu ouvido. É bom tocar o ouvido? Claro que é, mas tem que tocar o ouvido também, não sabia. Mas a música é para todos, viu? Às vezes tem gente que não tem ouvido nenhum. Saiba que se você não tem, acha que não tem, na verdade, eu também, como eu dou aula de canto, tem gente que acha que se eu sou desafinado não tem jeito. Não! Na verdade, antes de você emitir qualquer som, passa antes pelas suas terminações nervosas. O que acontece? Quando você escuta uma harmonia, ou seja, um acorde, e você escuta que vai dar aquela, né? Isso aqui, né? Vou fazer rapidinho, só para vocês entenderem. Eu até agora só falei que eu toquei, né? Mas é só para vocês entenderem rapidinho. Na verdade, quando você toca, o que acontece? Ó. Acho que faz isso aqui, ó. Você está dando a tonalidade para a pessoa poder perceber qual é o tom que ela vai entrar. E aqui vai entrar a melodia. Entende, querido? Você precisa tocar o acorde para a pessoa poder entender e ver qual é a tonalidade e ela perceber o som. Então, voltando ao que eu estava falando,
Na verdade, o seu ouvido não está treinado para perceber os sons. É que nem quem vai fazer aula de instrumento comigo, eu ensinar primeiro o ciclo da aula a afinar. Se a pessoa não tem o som formado dentro do seu ouvido interno, ela não vai saber quando passa outra afinação. Tem um afinador eletrônico? Tem. Mas você vai afinar um instrumento, os irmãos sabem disso, né? Que se você afinar um lá 440 Hz e tal, você tem até um apitinho, que é uma coisa mais antiga, ou tem um diapasão que você bate e dá a frequência. Aí já estou falando até em física, né? Pastor é bom dessas coisas, né? Pastor tem nessa área toda aí, tudo. Então, assim, o que acontece? Ninguém é desafinado. Se você tem alguma coisa e tem vergonha de cantar, isso é uma coisa, coloca diante de Deus. Agora, ninguém é desafinado. O que acontece é que as pessoas não têm ainda o seu ouvido interno treinado para cantar, porque não sabem diferenciar um som do outro. E quando eu toquei o acorde, você vai começando a fazer aula, você mesmo vai se auto-musicalizando. Eu tenho alunos que não fazem aula de canto comigo, só de instrumento. O que acontece? A própria música, quando o aluno toca qualquer coisa, vai mostrando para ele o caminho da melodia que deve percorrer. E quando abre a boca, já está dentro da tonalidade. Entendeu, pessoal? Né? Todos entenderam isso que eu quis dizer? Então, não existe ninguém desafinado. É só você entrar numa aula de canto, fazer vocalismos, um monte de coisa, que você vai conseguir tocar, cantar. Mesmo que você não tenha dom, esse dom. Mas Deus te deu. Deus te deu dons. É só você descobrir seus dons talentos. Mas tecnicamente falando, você pode cantar só em cima da técnica que você vai conseguir cantar. Entende? Aí falando aqui, só para terminar, eu coloquei aqui, ó, trabalhe as frequências graves e agudas. Gente, isso é importantíssimo. Eu não vou citar igrejas aqui, mas vou citar assim, igrejas, vamos dizer, igrejas que estejam em evidência, né? Por favor, não é sobre o que eu vou falar isso, tá? Mas eu e minha esposa, a gente gosta de viajar um pouquinho, né? A gente trabalha, minha esposa está até aí tirando foto, ela está tirando foto também, né? A Fabrícia, professora também, e o amor da minha vida, o amor que Deus me deu, não que o mundo me mostrou, mas que Deus me deu, quando eu aceitei a Jesus. Aí eu resolvi casar. Isso já é outras coisas, né? Mas é uma pregação, isso já é outra pregação, né? Você quer. Coloque diante de Deus. Não coloque diante da sua carne. Viva mais no Espírito. Alimente mais o Espírito de Deus vai te mostrar. O varão é o valor que você precisa. Por isso que a gente se entende, não. Há brigas, claro, todo casal tem. Mas a gente sempre coloca Jesus no meio. Se ajoelha, pede perdão e volta a Jesus. Acordamos 3 drogas. Amém, querido? Isso serve para o seu casamento também. Trabalho em frequências graves e agudas. Quantas igrejas vezes que eu vou lá, vou ver a palavra, e a gente vai a São Paulo, a gente vai a BH, né? Não vou citar aqui as igrejas, questão ética, né? A gente vai um monte de estados que a gente gosta de ir, ao Espírito Santo, né? Então, assim, tem igrejas que tem norma, mas a gente às vezes escuta muita frequência média e grave. O que é isso, irmão? Frequência grave é o seguinte, gente. Tá desligado na mesa. Ó, já tem muito grave aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó, pessoal, alta dessa. Tá tocando, já tem baixo. Abre teus olhos, quem é guitarrista, quem é violonista, tá? Parte prática. Tem a bateria. É grave ou é agudo, gente? Isso aqui. É o quê? Se tem essa frequência grave, e que a gente chama de cozinha, que eu baixo a bateria, porque geralmente tocam juntos, meu Deus, tem um violão ali, o violão vai tocar no local, a guitarra vai tocar em outro local, o teclado vai tocar na oitava. Claro que depende, vou mostrar isso. Por exemplo, se eu vou tocar sozinho, vou tocar aqui, ó, usando o grave do teclado, como o pastor ministro, às vezes, junto com a sua esposa. Mas se tem baterista, já tem baixista,
Eu vou usar a terceira oitava para lá. Quem é tecladista, está entendendo? Você pode até usar, mas vai ter uma massa sonora muito grave e média. Isso é uma questão técnica, viu? O seu piano vai aparecer no sentido bom da palavra, tá? Porque a gente ministrou. Aparecer no sentido para o louvor, para o melhor para o Senhor. Agora imagina que eu estou falando tipo um baixo tocando junto comigo. Vai chocar com a massa sonora e da bateria, do bumbo da bateria e tudo. Entende? Essa é a parte técnica. Tá? E a guitarra, é que a gente não está com a guitarra aqui. Mas eu vou pegar rapidinho o violão e eles vão entender o que eu quero dizer. Olha só. Tem gente que fala assim: eu toco violão. Quem toca violão toca guitarra. Toca. Só que tem uma coisa. Bem importante isso que eu vou falar. Os guitarristas e violonistas, viu? Existe uma coisa chamada você tocar violão com sentimento de guitarra. Ou tocar guitarra com sentimento de violão. É diferente. Vou mostrar por quê. Vou tocar, faz tempo que era uma guitarra aqui, tá? Vamos imaginar uma guitarra aqui, tá bom? Vou tocar guitarra. Guitarra, você vai tocar as frequências da quarta corda para baixo. Você pode até usar isso aqui. É diferente, né? Mas é a mesma coisa. A base pode fazer isso. Acordes agora, uma guitarra com mais frequência aguda. Claro, veja bem, gente, estou passando a parte técnica, mas às vezes Deus vai se agradar dessa massa sonora também, quem sabe o coração de Deus, mas eu tenho que passar a parte técnica também, que eu acho que vai ajudar, né, pastor? A igreja a entender que tem que tocar no volume certo, tocar no volume. Chega cedo na igreja, não vai chegar assim na hora do culto. Você tem a escala, não é verdade, galera? Você tem a escala, você tem que chegar cedo, afinar seu instrumento, orar. Olha, o ministério de louvor para mim tem que orar, porque aqui, vamos orar, botar o Espírito Santo no meio. Sem ele, uma igreja vazia sem o Espírito Santo é uma igreja só com pessoas, mais nada. Entenderam a questão da frequência? Guardem bem isso, filhos. Muito carinho, viu? Aprendi isso um pouquinho onde eu estudei. E comecei a ver que tem várias formas de tocar. Então, quando você tocar uma guitarra agora, repara o modo de tocar violão e trabalha as frequências graves, médias e agudas. Deu para mais ou menos perceber o que é? Estou finalizando já, tá, pastor? Vai cair não, né? Fica aí. Então eu coloquei aqui, microfone, guitarra base, solo, outra, o violão, um teclado, um baixo e a bateria. Base, grupo vocal, os vocais, tem o vocal principal que pode ministrar, os vocais podem trabalhar em terça, de quinta, de moda, ou não. A guitarra, a base, o solo, o violão, teclado, baixo e bateria. O baixo e a bateria tem que estar fechado.
que eu vou fazer? Se eu vou fazer um acorde de Dó maior, tá certo? Para que eu vou tocar a nota Dó se o baixo vai tocar já a nota Dó? Vocês estão entendendo quem toca? Eu vou tocar só o quê? A terça, que caracteriza o modo ser maior ou menor, e a quinta. Aí eu já posso botar uma nona, que é o dobro, não é uma segunda. A segunda de Dó é segunda. Só que passando da oitava já é uma nona. Dó não é oito. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, 8. 9 é nona, é Ré. Você passou da oitava, então fica bonito, fica brilhante, fica bonito. E essa oitava sobe e baixa. Entendeu? Diferente, e não vai ter aquela massa sonora. E vai ficar bonito para Deus. Você vai tocar bem seu instrumento, mas para o Senhor, né? Que a motivação sempre esteja nele, que é por ele, para ele são todas as coisas, para a glória do Senhor. Outra coisa, lembre-se que regiões devem ser limitadas no instrumento. Claro que depende do momento. Se o pastor estiver aqui, só tiver, por exemplo, o irmão tocou ali, né? Louvor, cadê o pessoal? Estava aqui, estava na mesa. Eu vou falar dele agora aqui, ó. Tem uma mesa de som desenhada aqui. Ele tocou só o violão. Claro, aí eu fui para a bateria. Ele tocou e as frequências graves, médias e agudas do violão. Mas se tivesse um baixista, beleza, dá para você fazer. Não fica uma massa sonora. Mas se tivesse um grupo inteiro de louvor, é bom distribuir isso. Se tiver o pastor um dia, né, tocando o teclado dele e a esposa cantando. Não tem baixo? Usa o baixo do teclado. Beleza, para não ficar o vazio, entende? Está entendendo? Tudo vai na medida, de acordo com as ferramentas que tem, né? Outra coisa, olha só, vigie com carinho e fale para ser bom na altura do som. Eu já falei isso, mas eu não preciso falar isso, porque eu vejo toda hora gente aumentando. Aí um aumenta, aí o outro vai lá, e o outro não está olhando, aumenta. Quando você vê, está todo mundo 10, irmão. Não é verdade? Estou mentindo, queridos? Não pode. Começa no 2. Aí liga a pedaleira. Estou falando que eu sou guitarrista, né? Tem guitarrista aí, né? Então eu vou falar eu mesmo. Eu botava na guitarra, aí botava a pedaleira, aquela coisa e tal, beleza. Aí ligava a guitarra, aí quando eu botava expressão, ligava, né? Ele dá um boost, né? Ele aumenta o volume e regula a tua pedaleira. Quando você ligar o overdrive, vamos pegar uma expressão que vai aumentar os decibéis, regula para que ele não aumente tanto. Não brigue com quem está cantando, que seu solo apareça para a glória do Senhor, porque você está tocando para Deus, mas que depois que você precisar e desacionar, volte para a base e fique lá no seu lugar, acabou. As luzes não tem que estar em cima de você, não. As luzes têm que estar para Jesus. Amém? Isso é importante, tá? Não sei se faltou alguma coisa. Vamos falar com o nosso engenheiro de som lá. É importantíssimo você ter, no ensaio, no culto, antes do culto, tudo isso daí, olha lá, mesa de som. E é importante também ter um treinamento do irmãozinho, que alguém possa dar uma palestra para ele sobre usar a mesa e tudo mais. Mesa muito boa, inclusive, né? Está de parabéns à igreja pela sonorização, tudo muito bom, pastor, parabéns. Investimento. Alguém que entenda de regulagem do som para quem toca e quem ouve. Quando vocês tocam aqui com o auricular, o pastor falou, né? Falou para mim. Mas quem está ouvindo desse lado aqui, não está ouvindo a mesma coisa que vocês estão ouvindo quando eu estou tocando. Então, o técnico, ele tem que estar sensível a isso, andando pelo tempo, discretamente. Passeando, levar o pastor na igreja, o pastor está ouvindo o som, levar o baixo está grave, tirar o baixo. Para ele, o cara que está tocando lá, se estiver tocando baixinho, vai ser o que? O retorno dele que está aqui no ouvido dele. Mas para as pessoas que estão aqui louvando ao Senhor, tem que estar o quê? Uma coisa suave, boa, agradável, né? Quer falar alguma coisa, pastor? Pastor quer falar alguma coisa assim. Fala, pastor. Não, eu estava só acompanhando e concordando com tudo, obviamente. Né? Mas essa questão do retorno, eu achei interessante não falar, porque foi um assunto que deu muita dor de cabeça para a gente. E um dos motivos, talvez, principal, da gente ter feito um investimento nesse novo sistema de som, porque realmente facilita e
Se o músico estiver achando o som do instrumento de baixo ou o som do retorno, fica mais fácil dele regular o fone dele e não vai alterar o que a igreja está ouvindo. Eu acho que essa palavra sua toca num assunto que já foi muito conversado aqui na igreja, foi justamente essa questão. E foi onde a gente chegou, né, nesse sistema de retorno do fone. Claro, o retorno do fone precisa de um período de adaptação, tem suas complicações, mas eu achei que facilita bem nessa parte que você está falando aí. Obrigado. Pastor, na verdade, eu não conheço os irmãos, pastor, diante de Cristo, pastor, não falando nada dos irmãos, de nada. Tudo que eu estou falando aqui, se está, de repente, tocando com você, é porque Deus quer que você mude as vidas dos conceitos que você tem, que acha que é isso, e assim no Gabriel, nasci assim, morri assim. Não. Mude seus conceitos. Não deixe o Espírito Santo mudar o seu caráter. Nós somos o quê? Barro, olhe nas mãos do Senhor para Ele podermos trabalhar e moldar o nosso caráter segundo o coração dele. Amém, queridos? Então, essa questão do som é muito importante. Dá espaço para perguntas. Claro, terminamos já. Quem quer perguntar alguma coisa? Por favor, né? Pelo menos alguém. 3 perguntas. Pode perguntar. Se eu não souber responder, eu falo assim: eu não sei, eu vou pesquisar. Se eu pedir para me perguntar alguma coisa. Família. Mas eu vou deixar minha pergunta para o final. Deixa o pessoal. Então tá. Por favor. Senão eu vou deixar alguém para perguntar alguma coisa, hein? Mas eu não vou constranger ninguém, tá? Falar de Deus, falar de nada com força, nem constranger ninguém. Mas fiquem à vontade, pergunta aí, vai. Pergunta aí. O pessoal de Baixa Grande, vem caravana, né? Vamos lá. Quer perguntar? Pessoal, aproveita aí, às vezes Aproveita, pergunta alguma coisa sobre teoria, sobre guitarra, sobre instrumento, pedaleira, não sei, de baixo, pergunta bateria, quem podemos usar, pergunta aí. Eu sou professor de licenciatura em música, então você pergunta. Pode perguntar, queridos. Fiquem à vontade. Está todo mundo certo? Está todo mundo bem? Está todo mundo sabendo tudo então, né, pastor? Você pode cobrar então, pessoal. Ô, glória! Amém! Glória a Deus! Ô, glória a Deus! Não. Que todos querem ouvir, né? Qual a diferença que dá assim, de usar instrumento? A sua própria caixa, como baixo, como guitarra, e usar um instrumento de som assim? O que muda? No fone, na verdade, o que você vai tocar no fone é como se fosse um estúdio de gravação. Você vai ouvir o seu som mais o seu e o fundo, para você ter uma referência e ter o power click e ter o andamento certinho. E quem está ouvindo aqui, não se preocupe, quem está cuidando disso, cuide do seu som que o resto ele vai cuidar. Eu acho que a pergunta foi no sentido a diferença de tocar nesse sistema e tocar no público. Foi isso? Eu acho que foi isso. Tá. No público é o seguinte, entendi. Como a igreja, digamos assim, ela é grande, mas como é a acústica dela, a gente olha a acústica, né? O que acontece? Se você ligar o amplificador aqui e botar um de baixo aqui, uma guitarra com distorção aqui, com 2 alto-falantes, vai o quê? Vai vazar para aí. Então o som que está saindo dali vai para aí também. Então não é legal. O ideal é como o pastor fez. Viu? Lá na igreja a gente faz isso também. Ou então fica o retorno para você, ou então você usa o auricular. Tem até tipo aquele aparelho surdez que você usa aqui pequenininho, que é sem fio, esse é bem mais caro, né? Mas esse aí. A gente não conseguiu chegar nesse nível ainda Não. Então, entendeu a diferença? Respondi a tua pergunta? Respondi? Viu? Quando você liga o cubo aqui, liga guitarra, liga outras coisas, teclado, querendo ou não, vai vazar um pouco para ele. E vai haver o quê? Uma amplificação. Por que às vezes o violão lá, por exemplo, até o violão aqui, ele está, por exemplo, um conselho que eu dou para quem cuida do violão. É um violão de 15, cutaway, octavo, né? Colocar aqui, sabe o quê? Um abafador. O que é isso? É uma borracha. Às vezes você olha assim, caramba, o microfone está ligado, está dando microfonia. É microfone, não. É o violão que o som reverbera e
elétrica, você vai usando na rua, no evangelismo, você entra na caixa, aí você tira o abafador. Mas se estiver tocando na igreja, não vai dar microfonia. Senão ele fala. Começa a ver que som terrível, atrapalha o culto, a comunhão, entende? Tem que ter um abafador. Compra um abafador baratinho, deve ser R$15, barato. Quer perguntar? Que bênção! Bom, a minha dúvida é em relação à altura do microfone do solista. Ele tem que ser mais alto do que no caso dos back? Ou isso é uma regra ou pode ser tudo isso? Ótima pergunta, perfeito. Olha só, quem está cantando, a voz principal deve ser um pouquinho mais, viu? O panzinho lá, no efeito, se tiver, colocar um pouquinho mais à frente, só um pouco mais. Claro que se tiver 2, 3 pessoas cantando, vai ajudar no coro, tá certo? Mas assim, quem está ministrando, quem está cantando, tem que estar com um pouquinho mais à frente. Porque para quem está ouvindo, está prestando atenção o quê? Na letra. Porque a letra é importante. Não é verdade? A gente tem comunhão e as pessoas ouvirem. Os instrumentos são acompanhadores. Não que eles deixem de ter o seu propósito, a sua finalidade. Né? Mas assim, vocês estão entendendo? A pergunta é ótima. Está respondido, irmão? É importante estar um pouquinho à frente quem está ministrando. Né? Eu estou lá cantando, te amo, Deus, então, coloca agora seu coração cativo ao Senhor, fale com Deus. O meu microfone está um pouquinho alto. Porque senão os microfones, as pessoas não escutam, aí o técnico está lá regulando, ele está ouvindo, ele está lá atrás, então ele está sabendo como está saindo. Para você pode estar até parecendo assim, não está saindo som, mas pode ter certeza que ele está aumentando o seu som e você está ouvindo também do outro lado. Entendeu? Mais alguém uma pergunta? Pastor para perguntar? Mas eu acho que tem mais gente para perguntar. Quer perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Quer perguntar, pessoal? Não, vou deixar essa pessoa perguntar. Tá, pastor. Fala a pergunta difícil aí, pronto. Hoje não? Eu lembrei. A pergunta que eu quero fazer no final não é essa, não, mas é porque falou o Teófilo, eu lembrei. Lembrei de uma coisa. Nós ainda estamos pendentes da melhoria da bateria. Nós compramos a bateria digital, que está lá atrás, hoje ela não está em uso ali. Usamos por um tempo a digital, mas existe uma ideia de a gente deixar a acústica, só que a gente vai ter que fazer um trabalho. O que você recomendaria para a gente para melhorar? Porque já tentaram microfonar, ficou horrível. O que você recomenda? A gente tem que pensar em aquário. Certo, tem que ter um aquário, com certeza. O que é um aquário, gente? Ninguém aqui vai estar nadando e ficar dando peixe, né? Ninguém aqui é peixe, não, né? Mas assim, é um negócio que está colocado aqui, com vidro transparente, que vocês veem a pessoa tocando, tá? E o que acontece? Essa casa aqui, por exemplo, ela está, ó, tem que apertar, a pele dela está muito alta. Isso, está muito grave. O chimbal aqui, ó, está desregulado, tá? Fazendo uma crítica, mas para o sentido daqueles. Eu vim aqui com olhos sempre bons e para a gente poder compartilhar. Os tons estão legais até, esse prato aqui, esse já está, né? E o scratch, e aqui o boom, né? Porque ele vai com a bateria, ó, e aqui os 2 tons. Eu aconselho o seguinte, pastor, ou só comprar uma bateria eletrônica, que aí dá para regular. Então usa eletrônica, porque é o seguinte, para microfonar, o que vai acontecer? É caro os microfones que são altamente sensíveis. Em cada instrumento desse, aqui vai ter que ter um microfone, aqui vai ter que ter um, ali vai ter que ter um, aqui vai ter que ter um, e são muito caros mesmo. Entende? Para ter essa sensibilidade toda, porque a gente já tem, né, envolvido com compra de microfone para a bateria e é bem caro. Usa a bateria, então aí já aproveitando então que seja, use a bateria eletrônica e regule direitinho, que é só diminuir o volume da bateria, que a bateria aí não precisa nem botar o aquário.
Chegou no comum, acabou, né? Tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Para a gente finalizar? Espaço para perguntas. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui que eu nem sei. Sugestão de livros para Ministério de Música e Adoração. Olha aí, gente. Tem alguns autores aí que eu coloquei. Vou colocar o óculos aqui. Não tem jeito. Olha lá. Tem a arte e a Bíblia, viu? Então não só da música. Francis Schaeffer. Senhor? Como? Merchandise. Não estou falando nada disso não, gente, tá? E tem outros livros aí, tá? Então tem bastante material, vocês podem ver, tá? E aqui, ó, eu vou te pedindo aqui, irmão Marcos, tá? A gente está no Brasil, meu e-mail, se quiser anotar, meu telefone, aqui a cruz, porque é a cruz que nos faz, nos transforma todo dia. Eu acho que acabou. Oração e prática. A prática a gente já fez, né? Porque a gente vive os sonhos de Deus. Vou pedir o pastor Santo para fazer a sua oração, por favor. Eu vou ministrar um louvor, então. Agora, pode ser, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos, e adorar o nosso Deus com aquele espírito de verdade, de amor, entrega, de confissão de pecados, de problemas, de coisas que a gente precisa, de aflições. Jesus nunca nos enganou e disse que teríamos aflições, mas Ele estaria conosco sempre. Ele está com você, comigo. Amém? Um louvor que está até no inconsciente, né? Olhe para dentro de você. Olha para dentro de você.
Quando a igreja aprende a fazer isso, a igreja impacta o seu ambiente. Quando a igreja aprende a adorar da maneira que Deus quer, a igreja testemunha transformações que acontecem ao seu redor. Deus quer que a sua igreja se esforce para aprender a servi-lo da maneira cada vez melhor, inclusive na adoração.
Feche teus olhos nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez. O teu nome já foi exaltado aqui nessa tarde. Nós estamos muito gratos, Pai, como igreja, por todo esse povo que teve o interesse de vir aqui para aprender como te agradar mais, como te servir da maneira que o Senhor quer. Muito obrigado, Pai. Independente do propósito que o Senhor tem para cada um que está aqui, eu tenho certeza que essa tarde vai fazer diferença na sua vida. Que o Senhor desperte em nós o desejo de sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que o Pai procura, nós queremos ser esses verdadeiros adoradores. Se possível, até com as nossas notas musicais, mas acima de tudo, com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com o nosso ser transformado, com a nossa mente cativa a Jesus Cristo, com nossos lábios proferindo palavras de bênção e proclamando a palavra de Deus para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Nós queremos ser sim verdadeiros adoradores. Nos ajude, porque em nós não habita bem algum. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos adoradores que o Senhor procura e nós queremos ser, e o Senhor tem poder para nos transformar nesses adoradores. Nos ajude. Nós queremos te agradecer pela vida do irmão Marcos, que disponibilizou o seu tempo de vir aqui com a sua esposa, estar conosco, Pai. Como foi bom passar esses momentos aqui, Pai, como corpo de Cristo, juntos. Continua abençoando a vida dele, Pai. Agora que ele está terminando o seminário, que o Senhor já esteja preparando aquele ministério, aquele lugar onde o Senhor já almejava colocá-lo para cumprir o chamado do Senhor. Porque o Senhor é que prepara todas as coisas. Nós te pedimos, Pai, que no tempo oportuno o Senhor esteja conduzindo. E nós temos certeza que o Senhor estando à frente desse chamado será uma bênção para a vida dele, será uma bênção para a família dele, será uma bênção para a igreja do Senhor. Guarda a vida dele, Pai. Muitas vezes o inimigo tenta fazer parar os propósitos de Deus, o chamado do Senhor, mas em nome de Jesus, como igreja, nós cobrimos a vida desse homem, a família dele, com as nossas orações e te suplicamos, Pai. Cuida dele, cuida da casa dele, da família dele, das finanças dele, abençoa o trabalho do teu servo, que cada vez ele seja uma influência a cada dia na vida daqueles adolescentes ali na escola. O quanto nossas escolas estão precisando de pessoas assim. Em nome de Jesus. Usa a vida do irmão Marcos também. Quando ele for pregar a tua palavra agora no campo, nós temos certeza que o Senhor já deu a mensagem a ele, e essa mensagem que veio dos altos céus vai nutrir, vai alimentar todos quantos estiverem nessa casa para te cultuar e para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa agora o momento de comunhão que nós vamos ter ali e leva em paz e segurança
segurança os irmãos que vieram da igreja memorial também, que eles possam voltar abençoados e ali também abençoar a igreja do Senhor que se reúne naquela localidade. Em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte: tem irmãos chegando para a escola. Amém. Nós já deixamos uma. Está tudo preparado para a escola também. Não vai deixar de ter. Mas esse irmão pode sentar se quiser. Não é que o pastor vai fazer pregação agora, não. Só vou explicar o que vai acontecer. Vamos ter escola, mas para quem está aqui, né, desde 4 horas, nós temos preparado uma mesa ali. Todos os irmãos são convidados para esse momento de comunhão, está tomando um cafezinho ali, comendo algumas coisas gostosas. Todos os irmãos, tá bom? Até os irmãos baixadores, eu sei que tem compromisso lá, mas eu gostaria que vocês pelo menos dessem uma passadinha ali na nossa mesa. Aí não fala assim, claro, pastor. Todos os irmãos, amém? Vamos lá?